Oi, Natália. Oi, Johnson. Certo? Olá, tudo bem? Isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu queria dizer que a gente está muito feliz dentro do programa educativo para a gente começar a ter esses encontros com os proponentes de exposições do HO e tudo mais. E esse projeto, né, essa questão de entrevistas do mundo das artes, é principalmente voltada a essa questão de montagem das exposições e o processo de vocês como artistas. E aí, antes de começar esse bate-papo de fato, eu queria que vocês se apresentassem como artistas, como historiadores, enfim. E também saber mais do projeto de vocês, se vocês poderiam dar Uhum. uma palhinha agora do projeto que vocês fazem, enfim. E todas as ações que vocês fizeram antes do HO, se não for falar muito. Mas, enfim, vocês fiquem também livres para falar no tempo de vocês, não tem um certo e nem errado. A ideia das nossas perguntas é de instigar vocês e também a gente ficar com curiosidade, né? Então, se vocês puderem dar todos os detalhes de como se deu muito desses processos de vocês, a gente ia amar. Legal. Obrigada. Começar. Então, eu sou, né, John Souza Johnson. Eu sou historiador, né, de formação e né, dentro da minha vida, da vida profissional também, né, antes de começar a trabalhar com arte, né, eu sempre gostei de arte, sempre fiz algumas coisas mais de uma forma mais pessoal, digamos assim, e a minha carreira profissional vinha de uma outra forma, em outra área, e aproximadamente uns 10, 12 anos, né, Nath, a gente começou com o ateliê, né, com os Monota Mosaicos, então a partir daí eu direcionei, né, a minha vida profissional também para a arte, a técnica do mosaico, né, a Nath que trouxe, né, e eu aprendi com ela, e a gente, a partir daí, vem desenvolvendo, né, a técnica, mas a minha formação mesmo é em história. Bom, boa tarde. Eu sou do Chile, né? E já moro aqui há 10 anos aproximadamente. E aí eu sou designer de profissão, designer industrial. Hum, E já quando eu saí da faculdade, já sabia que não ia trabalhar como designer. E tentei, de alguma forma, levar o que eu tinha estudado para uma outra aproximação da questão do desenvolvimento de produtos e tal, que eu tinha, fiquei com uma noção de, do design ser uma ferramenta muito forte do capitalismo, assim. Então, eu já sabia que não queria fazer isso, mas eu tinha estudado isso, então, e era uma coisa que eu gostava, afinal, da metodologia, de entender, de pensar a relação do mundo com os objetos, com as pessoas e tal. E aí eu já fazia mosaico de uma forma independente, autodidata, e tive a oportunidade de desenvolver uns cursos, depois um mural, e aí foi como esse estalo de sentir que era possível pensar também a partir de um produto, né? Só que seria um produto artístico esse que muitas pessoas produziríamos, que muitas pessoas poderíamos nos envolver e que a gente poderia ter uma transformação, alguma coisa que tivesse muito mais valor que a obra em si. De alguma forma, a gente estava criando um produto, mas era de todo mundo e ao mesmo tempo era de ninguém. Foi uma coisa assim bem que eu achei bem encantadora, assim, como que tem um potencial, a gente está trabalhando com uma materialidade, mas a gente não está pensando de forma capitalista essa questão. Então, aí, quando eu cheguei aqui, como eu falei, a gente começou a trabalhar junto,
E aos poucos o Comunauta vai tomando forma, vai tomando esse caminho, porque no começo a gente, sei lá, colocou uma loja e começou uma coisa mais de poder viver através do trabalho, e aos poucos fomos tendo oportunidade de experimentar outras coisas, até que em 2014, acho que foi a primeira vez que a gente instalou um mosaico na região portuária. A Em gente 2015, né? foi em 2000, ah, sim, em 2015, que a gente instalou um mosaico, foi pequeno, na escadaria que depois a gente completou, né, no corrimão. E aí a gente viu o potencial que isso teria, que também foi, não, a gente tem que ir por esse caminho. E aí, aos poucos, a gente vai desenvolvendo de que forma seria essa nossa arte urbana. E aí que o John também começa a soltar mais e como envolver mais essa ação da arte com a história. E aí, aos poucos, a gente vai desenvolvendo isso. Aí a gente começa a desenvolver um pouco essa metodologia, né? Porque, para mim, assim, que me chamou muita atenção a princípio o potencial que o mosaico de azulejo tem na transformação dos espaços, né? Então, assim, é um material que é extremamente durável. Então, assim, ele não tem uma vida útil curta, né? Como outras formas de intervenção, não sei, como o LAMB, outras intervenções que têm uma vida útil e tem uma ação diferente, né? Cada técnica tem um tipo de ação no espaço, no ambiente, mas me chamou muita atenção isso, né? O azulejo, né? Ele tem uma durabilidade muito grande e ele acaba se integrando realmente no espaço que ele é aplicado. Então, ele tem uma capacidade de atuação, de transformação nesse espaço muito grande. Então, a partir daí, a gente começou a pensar nas intervenções, né, e na rua, né, como possibilidade da gente realmente não só atuar, né, transformar esses espaços, mas também tratar de temas, de conceitos, de personagens que a gente julga relevante e que a gente acredita que pode ser de alguma forma contribuir também com o debate público, né? A rua como sendo um espaço, né, mais democrático, né, e um espaço em que todo mundo, de certa forma, né, teoricamente, todo mundo tem acesso a arte que está colocada nesse lugar, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso aos museus, às galerias, mas potencialmente todo mundo tem acesso ao que está na rua. Então a gente começou a pensar a arte urbana, né? A nossa arte urbana, a partir desse viés. A gente consegue ter um impacto grande nos espaços de transformação, né? Dos espaços com o azulejo e essa característica, né, do mosaico de azulejo, dessa durabilidade e tal. E, ao mesmo tempo, isso possibilita também a gente, ao tratar de temas, né, conceitos de personagens que a gente, né, acha que é relevante, que tenha, por exemplo, conexão com os próprios territórios que a gente está fazendo, a gente consegue também mexer, inclusive nas memórias que estão aí nesses lugares, né? Com certeza. Construir, de certa forma, ou contribuir para a criação de novos lugares de memória, né? Tratar de memórias que sofrem de um processo de apagamento. E aí é interessante também porque a gente tem foi aos poucos desenvolvendo, né, uma forma de tratar o trabalho dessa forma, e ao mesmo tempo também a Natália já tinha uma experiência bacana no Chile com intervenções em que participavam muitas pessoas, né? Ela fez intervenção lá no Chile com a participação de escolas, assim, muitas crianças participando. Então, acaba que a gente faz a gente foi tentando também fazer essa via de mão dupla, né? A gente intervém na rua porque a gente quer alcançar um público maior, quer alcançar as pessoas, mas de certa forma também a gente traz as pessoas para dentro do trabalho, quando a gente abre a possibilidade das oficinas, né, e das pessoas participarem. Então, também um pouco pensar também na democratização do acesso ao fazer artístico também, e também de proporcionar para as pessoas também a possibilidade de mexer na rua, né? De atuar diretamente no espaço urbano. Então, a gente, né, a partir dessas ideias, a gente foi desenvolvendo uma metodologia para trabalhar a arte urbana. E aí a gente tem alguns projetos, né, que você
perguntou sobre projetos anteriores que a gente fez. A gente, como a Natália falou, a gente fez um dos primeiros projetos assim maior, né, de mais impacto, foi a escadaria da Conceição aqui, né, que é essa escada que sobe para o Morro da Conceição. Então a gente fez ali o corrimão, as pilastras da escada. E esse já foi um trabalho em que a gente começa a tratar desses temas históricos ou da memória e tal. Então ali a gente falou, por exemplo, da Confederação dos Tamoios, né, que era o agrupamento de indígenas que resistiu de povos indígenas que resistiu à invasão portuguesa, né? Então tratamos ali de personagens desse momento histórico, falamos também de personagens da cultura afro-brasileira, inclusive fizemos uma homenagem à tia Lúcia, né, que era uma tia que morou aqui na região portuária, morou em todos os morros, aqui na Providência, no Pinto, aqui no Morro da Conceição também, era um personagem aqui da nossa região, então a gente fez ela ainda com ela em vida. Então foi bem interessante. Esse foi o primeiro trabalho. E aí a gente já começa a tratar desses temas. Um segundo trabalho assim de mais impacto, né, que a gente fez foi, e aí já avançando um pouco nessa ideia de como tratar desses temas na arte urbana, foi a série que a gente fez, que a gente ainda pretende completar, né, que é o Murais do Abiyala. Então, nessa série de murais, que também fica aqui na Travessa do Liceu, aqui também na região portuária, a gente falou, né, sobre o conceito de Abiyala, né, que é uma palavra do povo Kuna, que é um povo da América Central, que é utilizada para designar o continente americano, né, a partir da perspectiva indígena. Então, né, sair dessa ideia da América, que é um, um, um símbolo, né, uma visão do continente a partir do europeu, né? Então, essa palavra vem sendo usada por diversos povos originários para designar o continente. Então, a partir dessa ideia, a gente foi também tratando de diversos povos originários aqui da região. A gente já falou de 5, né? Tem 5 murais lá sobre os povos originários e o mural com o continente Abiyala. E aí, nesse trabalho, a gente já intensificou esse processo de pesquisa, né? A gente conseguiu fazer uma pesquisa bem mais aprofundada sobre cada povo que a gente retratou, né? A gente retratou os Selknam, que é da Terra do Fogo, né? Chile e Argentina, o Fayé, do Mato Grosso do Sul, Quechua, né? Que tem em várias regiões da cordilheira, né? E a gente falou também dos Mapuche e Peuente no Chile. Então, para cada povo desse, a gente, né, fez uma pesquisa bastante profunda e a gente se comunicou com representantes de cada povo, para a gente conseguir, a partir também desse contato, fazer um trabalho que retratasse bem, né, ou de maneira mais fiel possível, também as lutas desses povos hoje, como esses povos se veem hoje. Então, a gente já avança um pouco nesse processo da pesquisa, né? Nesse trabalho, infelizmente, a gente não conseguiu abrir as oficinas, porque a gente estava bem no período da pandemia, né? Então não deu para abrir as oficinas, mas aí foi um trabalho que a gente já avançou bastante também na metodologia de pesquisa, né? Como construir as imagens. E aí, por exemplo, já nesse trabalho, além das imagens, né, do mural, a gente também já traz textualmente um pouco do que a gente está dizendo no mural, né? Nesses murais a gente colocou em português e em espanhol, também com essa ideia de ter também um texto, né? Para além da questão da imagem, ter também um texto, né? E aí, a partir disso, a partir dessas experiências, a gente, né, posteriormente fez o mural do Hilário Jovino e agora da Tia Bebiana, né? E da Tia Bebiana aí a gente avança um pouco mais. Né? Sí, no sé, que me gustaría como agregar ou dar mais ênfase do que o John já falou é a questão das oficinas. Assim, eu acho assim, que uma coisa que, Exato. não sei se a palavra é diferenciar, mas dá uma nota muito diferente no que a gente faz, a possibilidade que a gente tem e a vontade também que a gente tem de poder partilhar o nosso trabalho. Assim, para a gente dá muito sentido. A gente não está fazendo um trabalho assim, em uma viagem
pessoal. Eu acho assim que, é claro, tem uma parte pessoal, mas a gente se sente com uma responsabilidade de levar cada temática, cada questão que a gente leva para a rua, nesse sentido que eu falava de pronto ativar memórias que estão ali, mas de certa forma elas precisam ser reconstruídas, precisam ser reconectadas, porque no caso, por exemplo, da tia Viviana, claro, você pode pesquisar, vai achar informação, mas são muitos locais pequenos onde você encontra muito informações muito dispersas, sabe? Então a gente criou realmente uma imagem a partir disso. E eu acho que quando a gente abre para as oficinas e depois tentamos que a obra fique num lugar que seja o mais amplamente visitado, que poderia ter essa potência, é sempre nesse intuito de fazer uma arte transformadora. Assim, eu acho que isso está muito colocado no nosso trabalho. E também como nesse sentido de, não sei, eu sempre penso, as oficinas terem um tamanho, por exemplo, pequeno, porque eu gosto pessoalmente de olhar muito, de forma, observar muito detalhadamente cada pessoa. Eu quero que essa pessoa saia sabendo mosaico. E se quiser trabalhar com isso, que seja algo em potência na vida dela, sabe? E isso já tem acontecido em várias situações, várias pessoas já continuaram fazendo mosaicos, ela, sabe? É uma arte que eu sinto que ela tem um potencial também, não só artístico, mas uma parte psicológica também de trabalho com a pessoa, não sei, tem várias questões ali que eu acho que o mosaico é um instrumento assim, para catalisar vários processos. Então, como que eu vejo isso, assim, uma coisa que está muito no, sei lá, como impregnado no nosso trabalho é isso de poder abrir, sabe? De poder incluir, de poder, é como uma necessidade, pelo menos que eu tenho, muito grande, assim. Não tanto assim fazer uma obra para que seja super cara, ou seja, sabe, ter essa outra parte ou estar muito, não sei, como focada em algo muito pessoal, de técnica, não sei o quê. De alguma forma também a gente abre mão de algumas coisas, desapega para poder incluir também muitas pessoas diversas. Sei lá, eu acho que isso tem muito, fala muito do que a gente está fazendo. Assim. E o mosaico também, isso é uma outra coisa também, né, que é interessante. O mosaico de azulejo, com as técnicas que a gente ensina na oficina, a gente vê que é possível que muitas pessoas trabalhem em uma obra, mesmo pessoas que não têm nenhuma experiência, mas com a orientação adequada ali, ainda assim a gente consegue um trabalho com resultado técnico muito bom. Então, assim, é bem legal. E aí o retorno das pessoas também é muito legal. Assim, acho que é interessante também isso que a Natália falou, que a gente não faz com tantas pessoas cada oficina. Então, a gente consegue dar uma atenção bacana para cada pessoa, sabe, fazer com que ela se sinta realmente pertencente daquele processo. E isso acontece, assim, a gente vê depois as pessoas vão lá e mostram o pedaço que elas fizeram e tal. E são várias coisas que a gente, de certa forma, acaba trabalhando ali também, né? Pensar no trabalho coletivo, nesse desapego, né? Que cada pessoa que participa da oficina, ela faz um pedaço ali do trabalho, mas não necessariamente ela termina aquilo, ela faz aquela parte e outra pessoa vem e continua o que ela fez. Então, é realmente um trabalho coletivo, um trabalho de equipe e um trabalho que não é não é para ninguém, a né? pessoa não faz uma coisa e leva para casa, entendeu? Ela está fazendo aquilo para oferecer também para a cidade, no cidade. caso. Então, é bem interessante assim, o resultado, as coisas que tem gerado nas oficinas tem sido bem interessante. E aí, no caso da exposição, a gente chega lá nesse mesmo esforço, assim, de tentar ampliar os lugares onde a possibilidade desse trabalho dá essa capacidade de permear em diferentes espaços. E também, pelo que a gente assim, acha que é importante, bom, divulgar a pesquisa que estamos fazendo, que é uma pesquisa assim, bem aprofundada. Então,
mostrar esse material junto é interessante também. E levar o trabalho que as pessoas estão fazendo na oficina para esse espaço, que também tem essa dimensão. Tem muitas pessoas que nunca se veriam em um espaço como o Exato. Eletricica, um centro cultural, ser expostos, sabe? É uma outra questão também. Sim, pô, e ali, por exemplo, na exposição, a gente queria também, a gente pensava muito nisso, né? Que a gente fazer uma conexão também entre o espaço da galeria, né, do museu, da galeria, com a rua, né? Então, e a gente tem essa possibilidade com o mosaico, porque a técnica que a gente trabalha, a gente faz a técnica indireta, né, dupla indireta, então a gente faz o mosaico todo em redes plásticas primeiro, isso pode ficar guardado até o momento da instalação. Então, a gente tem essa possibilidade, né, de expor esse trabalho antes de ser instalado. Então, a gente pensou nisso, né, conectar também a galeria a partir de um outro caminho, né, conectar o museu, a galeria com a rua, porque esse trabalho está sendo produzido de certa forma na galeria também, porque a gente fez oficina no Hélio de Sica, em outros espaços, esse trabalho vai estar exposto ali e esse trabalho depois vai para a rua. Então, há uma fluidez aí também. E a gente quis aumentar essa conexão. E aí é interessante também porque é um espaço que dá outras possibilidades para a gente, né? A princípio a gente pensava nisso, pô, seria interessante ter esse trabalho exposto, mas aí a partir daí a gente falou, pô, com o material da pesquisa, né, o que a gente conseguiu encontrar, pesquisar e tal, ele está muito mais amplo do que o que a gente está contando no mural, né? O mural ele conta um pouco a história da tia Bebiana, mas é uma coisa pontual, né? A gente fala sobre um ponto específico da participação, vamos dizer, da trajetória dela no Carnaval dos Ranchos, vamos dizer assim. E com o espaço do Hélio de Sica, né, a gente teve condição de falar de uma maneira um pouco mais ampla dessa história, da história do Carnaval dos Ranchos, da história da tia Bebiana, de outros personagens. Então, de certa forma, a gente fez ali, contou um pouco essa história, mesclando as partes do mural que já estavam prontas, né, que a gente expôs, com materiais da pesquisa, né, documentos, uma série de coisas. Então, foi bem interessante, ampliou ainda mais essa possibilidade, né, de conexão com a galeria, da galeria com a rua, né, e esse ponto que a Nath falou também, acho que é muito relevante, né, assim, a gente, no trabalho das oficinas, a gente tem tentado fazer com que as pessoas se sintam pertencentes desse trabalho, tenham essa possibilidade de mexer, botar a mão no espaço urbano, de, né, fazer e com essa possibilidade da galeria, as pessoas estão se vendo ali também, né? Muitas pessoas porque na exposição tinham trabalhos que nós fizemos e trabalhos que foram feitos nas oficinas pelos participantes. Então, as pessoas se viram realmente lá, né? Viram o seu trabalho exposto lá na galeria. Então, foi bem, bem interessante. E também ficou muito bonito expograficamente, né? Em questões não só de beleza, de estética, mas é bonito ver as coisas sendo contadas, né? E tem todo esse processo que vocês falaram que é completamente encantador, né? A questão, tudo acaba se casando muito bem, né? A questão do mosaico já coloca essa questão do trabalho manual, onde eu estou me colocando fisicamente, me debruçando me debruçando completamente por uma ideia e colocando matéria nisso tudo, né? E depois entra a outra camada, que é a coletividade, né? Vocês estão propondo oficinas onde as pessoas estão realmente entrando em conjunto. E entra também todas essas outras camadas da história da arte, das artes manuais e desse processo de ateliê, de conjunto, de que não há um mestre no sentido de algo superior ou algo hierárquico, mas é em uma construção. Os meus saberes são X e os seus saberes são Y,
e vamos em busca de outros saberes, vamos entrando em contato, né? Então, é muito bonito ver esse projeto acontecendo por tanto tempo e com várias pessoas, né? E saber que essas pessoas acabam voltando em algum outro momento. Também é muito legal de se ver. Essas relações vão se criando em um mosaico, mas isso se expande tanto, né? Porque passa por outras camadas, passa pela rua, passa por outras pessoas, enfim. E isso é muito legal de se ver em um projeto que é pautado em pessoas, né? Não é metaforicamente, é porque as pessoas, questões poéticas. Não, dá para ver de forma concreta que há pessoas. Sem pessoas, o mosaico não existiria, né, na percepção de vocês. Então é muito bonito de se ver nesse quesito. E para contextualizar essa questão da exposição, eu acho que pensando, né, que seria legal a gente, como primeira pergunta, levantar essa questão de quem somos, né, e o que queremos. Então, vocês como indivíduos, mas também trabalhando juntos dentro do ateliê, toda essa questão de história, né? Vocês se cruzam em um momento da vida e embarcam nesse caminho juntos, né? Então é muito legal. E também tem, claro, que são inúmeros outros personagens que são levados em consideração no mosaico de vocês, mas acho que na nossa conversa cabe mais a tia Bebiana, até pelo contexto da exposição. Então, como o caminho da Nath se cruza ao caminho do John e que ambos os caminhos chegam à tia Bebiana, sabe? É como esse caminho das vidas artísticas, pessoais, se encontram a tia Bebiana e como o ateliê conhece ela e começa a se desbravar a história dela de forma artística. Eu acho que a primeira pergunta acaba entrando nessa ideia de trajetória e de quem somos, enfim. E aí eu queria saber mais sobre como vocês encontram a tia Bebiana de fato. Bom, eu acho assim, poderia ficar dias falando sobre isso, mas eu acho assim, o caminho mais direto, que eu acho que é bem legal, bom, o John, ele é historiador e a pesquisa, né, a monografia do John tinha que ver com o samba. Então, ele já tem essa conexão. E quando a gente já toma o caminho de falar desse personagem, dessa figura importante para a cultura popular carioca e tal, que a gente vinha desse trabalho mais sobre os indígenas, a gente entra nesse trabalho mais sobre a cultura afro-brasileira. A primeira pessoa é o Hilário Jovino. E a gente, na verdade, já tinha feito na Escadaria da Conceição um pequeno mosaico sobre ele, mas é isso, é pequeno, então a gente fica com vontade de poder expandir mais a história dele. E aí, através da história do Hilário Jovino, a gente chega na tia Bebiana. É assim, fica colocado, a gente tem que fazer a tia Bebiana. Aí eu prefiro que o John se extenda mais na história, mas eu acho que esse seria um pouco esse momento, né? Sim, é que, como a Nath falou, assim, no meu trabalho, na minha monografia, né, na universidade, falei sobre samba, sobre os processos de composição do samba e de inserção, digamos assim, do samba, ou do contato, né, melhor dizendo, do samba com a indústria fonográfica que aparece aqui no Rio de Janeiro, que cresce no Rio a partir de 1902. Então, eu, de certa forma, já tinha um contato com muitos personagens, muitas personalidades da cultura popular, do samba, do carnaval, desse período, por conta da minha pesquisa, né, na monografia. E, assim, uma das coisas que chama muita atenção também, né, e que também motiva a gente para falar desses personagens, porque, assim, é a cultura afro-brasileira, afro-carioca, né, de uma maneira geral, sofre um processo de apagamento muito duro, né? Então, assim, se você procura pesquisar um pouquinho, você toma contato com uma série
de personalidades fantásticas, sabe? E a gente percebe o legado incrível que essas personalidades deixaram para a gente e deixaram no sentido de que é esse legado que, que faz o Rio de Janeiro que existe hoje, que a gente vive hoje, que a gente vivencia hoje e a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe, né? Existem algumas figuras que escapam por um motivo ou outro um pouco mais a esse processo de apagamento, então a gente conhece alguns, eu conheço o Pixinguinha, o Heitor dos Prazeres, tá? Mas, de uma maneira geral, acaba parecendo que essas pessoas são a exceção, quando, na verdade, eles são a regra, né? Assim, havia sempre houve assim, muitas figuras muito importantes, então a gente ficou um pouco, né, também nessa, tem muita gente legal para se falar e que as pessoas não conhecem. Então a gente quis começar a tratar dessas personalidades e até pela minha proximidade com né, com esse universo, pela minha pesquisa, a gente já tinha contato, já conhecia, já tinha contato com alguns personagens bem interessantes. E aí a gente começou com o Hilário Jovino, que foi uma figura fantástica, Que né, também morou aqui no que morou aqui no Morro. Morro da Conceição também. E ele, né, segundo as pesquisas e tal que a gente fez, ele era pernambucano e morou na Bahia, e veio para o Rio no final do século XIX. E aqui chegando, ele começa a se envolver, né, com os ranchos, que eram desfiles que eram feitos principalmente para a comemoração do Dia de Reis, né, era do ciclo do Natal. E ele acaba ficando, digamos assim, para a história, na memória, né, como a pessoa que pelo menos que teve um protagonismo na transição desses ranchos do período do Natal para o Carnaval. Então ele fica como sendo essa figura que, de certa forma, capitaneou essa transição. Né? Os ranchos aqui do centro do Rio de Janeiro, né, principalmente dos baianos, vão saindo do Natal ou desfilando no Carnaval, uma série de questões. Uma das coisas que a gente encontra, né, na historiografia e tal, que muitos pesquisadores colocam, é que de fato havia naquele momento, uma pressão, uma interdição, uma pressão da Igreja Católica aos elementos da cultura negra, da cultura afro-brasileira nas festas religiosas, né? A gente está falando aí do Rio de Janeiro, né, da virada do século, logo no final da escravidão ali, tal, virada do século, todo um pensamento eugenista aqui, então há uma pressão e essa galera vai transferindo os desfiles deles para o carnaval, que segundo o próprio Hilário Jovino disse numa entrevista, numa época mais aberta e tal, então há outros elementos, outras coisas colocadas aí, mas isso é um fato importante. E aí, nesse processo, né, a tia Bebiana, ela era uma figura importante, porque ela fazia no Largo de São Domingos, que era onde ela morava, né, que era uma praça que ficava aqui na esquina da Presidente Vargas com a Avenida Passos, né, ela fazia ali era a Lapinha, a festa da Lapinha. Ela guardava a Lapinha na casa dela, que era o presépio e tal, e no momento das festas de reis, os ranchos desfilavam, né, desfilavam em outros lugares também e tal, mas era um ponto obrigatório passar lá na frente da casa dela, passar na Lapinha e tal. Conforme essa tradição, né, esses desfiles vão sendo transferidos para o carnaval, essa tradição de se fazer a lapinha e tal se mantém durante um tempo na frente da casa dela. Então, ela acaba se tornando uma figura que fica na memória coletiva da cidade, digamos assim, até muito tempo, né? A gente encontrou reportagens, por exemplo, no jornal de 1969, em que se lembrava da época dos desfiles na frente da casa da tia Bebiana. Iam também outras tias, a tia Ciata e outras também, mas a tia Bebiana, nesse primeiro momento, nesse momento de transição, ela tinha essa importância ali, porque era ela quem guardava a lapinha, né? E então o desfile, quando tinha ainda esse caráter religioso, né, do Natal, acontecia. Um ponto muito importante era na frente da casa dela para fazer a lapinha, para passar em frente à lapinha, e depois isso se mantém no carnaval durante um tempo. Aí depois, com o crescimento, digamos assim, dos ranchos, né, os ranchos eles vão tomando espaço, ganhando espaço no carnaval carioca de uma maneira muito rápida, né, e já no iníciozinho do século XX, os jornais
começam a patrocinar os concursos dos ranchos, e aí isso toma um tamanho né, muito maior, o desfile sai ali do Largo de São Domingos, segue em outros lugares, a Praça 11 também, né, a tia Ciata já morava lá na Praça 11, mas nesse momento de transição ela tem essa importância. E é uma figura que é pouco conhecida também, né? Assim como o Hilário Giovino, era uma figura muito pouco conhecida, a história dela é muito pouco conhecida, e ela fazia parte também desse grupo, vamos dizer, de mulheres importantes aqui da nossa região aqui central, né? Da região que ficou conhecida como Pequena África. Existiam muitas mulheres, as tias, né? Tias baianas, que com uma participação muito valiosa, né, no desenvolvimento da comunidade aqui do centro do Rio de Janeiro, né? A tia Bebiana, a tia Mônica, a tia Carmen, né? A tia Ciata, que é a mais conhecida de todas, a mais importante, mas a gente tem muitas mulheres e a maioria delas também a história é pouco conhecida, né? A importância delas pouco conhecida. Então, a gente chega na tia Bebiana, digamos assim, a partir dessa trajetória dos ranchos, né? Ao falar, quando a gente busca essas figuras interessantes que estão ligadas ali ao carnaval, à cultura, porque era uma coisa que a gente buscava também, né? Assim, falar de personalidades que tiveram sua importância também na construção da cultura carioca. E a cultura carioca está muito ligada ao carnaval, né? Então, assim, tem muita gente interessante. Então, a gente começa com o Hilário Giovino, que foi essa figura, esse personagem, foi um grande agitador cultural também, que morou aqui no Morro da Conceição. Então, também a gente fez essa conexão com o território que a gente está também, né? Que ele morou aqui. E a partir da história dele, também a gente achou muito interessante trazer a tia Bebiana, porque ela está ligada a digamos, a esse início do Carnaval dos Ranchos, nessa transição do desfile dos ranchos de um viés mais religioso para o Carnaval, né? E assim, a gente sabe que os ranchos carnavalescos, eles hoje não são tão conhecidos, né? Mas eles tiveram uma importância muito grande no desenvolvimento do Carnaval carioca, né? Muitos dos elementos, os ranchos, por exemplo, até a década de 30, foram o principal tipo de desfile. As escolas de samba começam a desfilar, começam os concursos, vamos dizer assim, das escolas de samba em 32. Até aí, os ranchos eram o principal tipo de desfile. E depois, muitos dos elementos que vão aparecer nas escolas de samba já estavam presentes nos ranchos, né? O próprio mestre-sala, porta-bandeira, uma série de outros elementos. Então, é um elemento cultural, digamos assim, muito importante no desenvolvimento do carnaval popular do Rio de Janeiro. E então a gente, né, através dessa... É meio que trazer essa raiz de novo, sabe? Porque a vezes a gente, é óbvio, tem uma cultura de rua, dos blocos, da galera que está mais perto das escolas de samba, tem toda uma vivência para muita gente. Mas para outra, muita gente às vezes só fica a televisão, o que é passado de uma forma mais espetacularizada. Então, às vezes, trazer essa lembrança de que isso que está ali vem desses lugares, desses lugares, tanto das pessoas quanto desses lugares na cidade, porque essas camadas estão muito vivas também aqui. Sim, foi essa coisa que de trazer também de mexer, né, nessas camadas que constroem a própria cidade, é muito interessante, porque, por exemplo, no caso do Hilário Giovino, a gente conseguiu colocar o mural dele na rua em que ele morou quando ele chegou no Rio de Janeiro e onde ele fundou o primeiro rancho dele, que é o Rei de Ouro. Então, essa rua fica aqui uma das subidas do Morro da Conceição, aqui no Largo da Prainha, que é o Beco João Inácio. Então, sim, a grande maioria das pessoas nem conheciam esse personagem e muito menos sabiam que ele morou ali, né? Assim, que ali foi criado, dali saiu o primeiro desfile do Rancho Rei de Ouro, que né, digamos assim, fica para a história como um rancho pioneiro, né, nessa tradição. E ao colocar, por exemplo, esse mural ali, de certa forma, a gente mexe nessa memória, né, nesse lugar,
E foi uma experiência, um resultado muito interessante, porque a partir daí, assim, muitos guias de turismo têm levado os grupos ali, contado essa história. Esse ponto, por exemplo, ele foi inserido no roteiro da herança africana, aqui, que é um roteiro turístico que foi criado pelo IPN. Então, de certa forma, isso, né, mexeu também com essa memória, com essas camadas que constroem esse território aqui, né? E a tia Bibiana, só complementando isso, a nossa intenção no primeiro momento era também conectar ela com o território, né? A gente queria colocá-la bem perto dali de onde foi O Largo de o São Largo de São Domingos, Domingos. que não existe mais, né? O Largo de São Domingos foi destruído para a construção da Presidente Vargas, assim como, né, a Praça 11, e a gente, no primeiro momento, tentou levar ele para mais perto possível ali, mas infelizmente a gente não conseguiu. Ele vai ficar aqui, a tia Bibiana vai ficar aqui no muro da Primeira CRE, né, aqui na Avenida Venezuela. Assim, de qualquer forma, são espaços que certamente ela também circulava. Sim. Com certeza. Mas, uhum. E tem todas essas camadas que vocês foram falando são muito interessantes, porque a gente do HO, a gente ficou muito impactado com a tia Bebiana. Então, tudo que a gente fala é tia Bebiana, a exposição, a tia Bebiana, não. Foi assim, e foi uma... Claro, foi na nossa Multiuso 1, um espaço um pouco mais compacto, e que também é um espaço onde essas questões acabaram sendo bem elaboradas, né? Porque a gente tem um circuito do espaço retangular, né? Então a gente meio que olha toda essa história, né? E uma outra questão também, e na fala de vocês, eu achei muito legal que vão aparecendo elementos do Hélio de Sica. E isso é muito bom, porque muitos acabam pensando que o Hélio não existe no centro municipal, né? Ou pensam que só ele existe, né? Então, muitas das pessoas chegam e perguntam: quem foi Hélio de Sica? Ou cadê as obras do Hélio antes dessa retomada do projeto Hélio de Sica no espaço, né? E também perguntar o que o Hélio fazia, isso e aquilo. A gente tem as obras no espaço, a gente sabe que ele está dialogando no térreo e no primeiro andar, mas também é muito interessante que não necessariamente as obras dele precisam estar ali para que os seus debates, suas propostas estejam conversando com as outras exposições. Então, por todos os 3 andares do prédio, a gente consegue perceber que constantemente ele é homenageado não só na sua matéria, a matéria que ele fez, que ele propôs, mas também na matéria de outras pessoas. Onde essas questões, não necessariamente vocês se apoiaram no debate, também não sei, né? No debate dele como artista. Mas a gente sabe que na década de 50, 60, 70, ele estava impondo, ele estava existindo, ele estava persistindo nessas questões que são muito caras para a nossa geração de agora, da arte contemporânea mais de 90 para frente. Então, é saber que todos esses discursos que ele propôs estão reverberando de maneiras singulares. Vocês não estão falando por Hélio de Sica, pelo Hélio. Vocês estão falando por vocês, mas com inúmeras releituras, né? Não necessariamente diretas, mas indiretamente. Então, como está coexistindo as obras de vocês junto com as obras e poéticas do Hélio, né? Acho muito legal, assim, a gente, claro, eu tenho uma formação em desenho, eu tenho sua formação em história, somos artistas que nos fazemos artistas autodidatamente cada dia entre a nossa praxis, mas
Assim, é claro que o que a gente está fazendo aqui é muito autêntico da nossa autoria, da nossa prática também, do que acontece, não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, do que a gente vai sentindo, a gente vai colocando, experimentando isso. Então, sempre o que a gente tem aqui é realmente uma construção de 10 anos, assim, desde que a gente começa com a nossa ideia do Cosmonauta Mosaico, isso aqui vai sendo refinado, assim, cada dia a gente vai elaborando mais, vai entendendo mais profundamente o que, que a gente está fazendo, qual o alcance disso. Há 3 anos, 4 anos, eu fiz um curso de intervenção urbana, assim, mais teórico, né? E aí foi muito interessante, porque até o momento, assim, eu faço intervenção urbana há, sei lá, 13 anos, mas eu nunca tinha lido sobre intervenção urbana, sabe? Foi uma coisa que eu conheci, me encantei, e a partir disso fui fazendo, e nesse fazer também você não tem tanto tempo de estar, sei lá, estudando, entrando, eu sou muito mais da prática, então fico mais nessa coisa do fazer, mais do que ficar tanto na teoria. E aí, quando eu fiz esse curso, foi tão interessante que eu vi o que a gente estava fazendo em diversos conceitos, diversas questões que já têm sido muito assim, colocadas no campo da arte e tal, e a gente se vê numa coisa que não é completamente, mas algo disso a gente tem aqui acontecendo, no mesmo caso que Hélio e Sica. Se a gente ainda não estudou o trabalho do Hélio, não conhecemos de uma forma tão assim profunda, mas os cruzamentos vão acontecendo, sabe? É muito interessante isso. E a gente está ali nesse espaço, e nesse espaço aconteceu a exposição, e tudo isso é porque ali cabia também. Então, tem a ver também com essa familiaridade que não é tão consciente, mas é isso, tá? Esse pensamento está aí circulando, porque também é necessário. Como eu te falava, para mim é necessário partilhar o que a gente está fazendo em diversas instâncias, de diferentes formas, porque senão, cara, para esse mundo que tem a gente hoje, para mim não tem sentido estar fazendo uma obra que só me pertence a mim, que só vai ser vista porque vai comprar de mim. Não, não tem nenhuma questão, assim, não tem nenhum fundamento para mim fazer uma coisa assim. Então, não sei, é legal, assim, é bem inspirador, assim, como saber de outros lugares que a gente também pode pegar um pouco mais de questões para incorporar no que a gente já está fazendo. E eu acho que também isso que a Nath falou é interessante também, porque, né, desde o ano passado, né, quando foi que a gente fez o primeiro projeto aí no Hélio de Sica, que a gente sentiu de certa forma isso, assim, que, né, para além da gente ter sido muito bem recebido, muito bem acolhido, que a coisa cabe, né, coube, a gente chegou e foi muito, vamos dizer assim, muito tranquilo todo o processo e tal, porque acho que era um espaço em que a gente estava muito à vontade também, assim, que o que a gente estava propondo cabia. E acho que também, de certa forma, né, a gente faz um trabalho também que, de certa forma, parte também de inquietudes, digamos assim, que também estavam presentes no Hélio de Sica, né, nessa esse olhar para a cultura popular a partir de uma, né, entendendo também um pouco esse embate que tem, né, entre, pelo menos no Rio de Janeiro, e sempre teve, né, entre, né, essa vontade de aniquilar, de apagar o que é popular, ou de colocar isso como uma coisa subalternizada, e a gente vê a importância disso, de certa forma, vê a potência disso, dessas pessoas que fazem a cultura popular, né, acontecer e fizeram ao longo da história. Então, acho que essa inquietude também que a gente tem, né? Por isso a gente trata desses, né, tem buscado esses personagens, esses temas para falar, e acho que tem um pouco essa conexão também, né? Assim, essa proximidade também dessa inquietude com determinadas questões que motivam a gente a fazer o trabalho, né? Como a Nath falou, a gente não está
só fazendo para fazer uma coisa bonita, para a gente estar fazendo porque É existem. uma coisa que mexe com a gente também, assim, a gente está em um projeto que vou poder pesquisar sobre estas questões que vão, de pronto, trazer coisas que, sei lá, a gente está num processo de tentar descolonizar vários conceitos que a gente tem, e essas questões nos levam, né? Nos te colocam em um lugar de desconforto, porque é que eu penso assim, você, sei lá, desconstruir um monte de coisa que quando você estuda cultura afro-brasileira, cultura popular, você tem que ter um outro olhar. Se você fica olhando como te ensinaram, sei lá, cara, não vai sair do lugar, você não vai conseguir enxergar o que está sendo ali colocado. A potência que tem, ou, por exemplo, na exposição, o Ian colocou uma parte que era o Rio de Janeiro como era? O Brasil dos o Paris dos Trópicos, né? Sim, Que questionava muito colocava esse cenário que a tia Bebiana viveu, em que ela realmente foi uma lutadora máxima porque estava uma guerra contra, assim, a gente vive esse racismo hoje, não, é óbvio que não acabou em nenhum momento, mas é óbvio que lá atrás era ainda pior, e se era só ler os referentes que o João trouxe de outros jornais, de outras produções literárias que estavam circulando na cidade nesse momento, que você vê de uma forma simbólica, de uma forma prática, está acontecendo a obra do Pereira Passo, que ela, sabe, é uma pessoa que está aí lutando por manter uma herança que se ela deixa, se desconstrói um tecido social que está sendo ali tentando se agarrar de todos os lados, sabe? E me parece assim que essa pessoa que também a gente não achou o nome completo dela em nenhum lugar, em várias coisas que a gente sabe, tem ciência que participou, o nome dela não aparece, sabe? Esses apagamentos que vão de pequenas coisas, aí é um apagamento histórico realmente, que é muito mais amplo. E a gente tentar pegar isso, porque, cara, é isso que dá a força do que existe hoje. Assim, é a conexão que a gente precisa para continuar, sei lá, essa vontade de ter um outro mundo, cara, porque isso aqui não é suficiente, sabe? É, e perceber que o Rio de Janeiro que tem hoje, né, foi em grande medida construído por essas pessoas. Então a gente tem Por que ela, saber sabe? quem são exato. essas pessoas, o que elas fizeram, inclusive para a gente poder avançar nessa direção, né? Que a gente não pode Uhum. esquecer que essas pessoas, por exemplo, o carnaval que a gente tem hoje, né? Então, assim, é É de por ela luta, não é uma coisa assim, sabe? Foi luta pra sim, caramba. e quantas outras personagens estiveram na construção desse carnaval que a gente vive hoje. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente ter essa noção, conhecer cada vez mais, né? Lógico que a gente nunca vai dar conta de todo mundo, de todas as histórias, mas é um esforço eu acho que tem que ser contínuo de trazer, de conhecer, de falar sobre essas pessoas, para a gente entender que o que a gente tem hoje é legado dessa galera, né? Até porque contar uma história nunca vai ser fácil, né? Qualquer história, desde de mais simples possível, que tenha todas as suas referências bibliográficas, ela é complexa. Até uma Sim. pesquisa que não tem completamente nada. São percalços e trajetórias que a gente vai ter que ir caminhando da forma que tem. Se a gente tem inúmeras pedrinhas ou pouquíssimas pedrinhas. É essa questão mesmo. E entrando nessa questão de que uma história sempre vai ser complexa, seja ela de quem for, entra muito essa questão de como contar a história do Rio de Janeiro, né? Porque é muito fácil e é muito tranquilo, às vezes, aparentemente, né? Contar a história do Rio de Janeiro, Paris dos Trópicos. Que é esse termo realmente, essa expressão que é realmente recorrente. Porque a gente tem a Academia Imperial de Belas Artes, a Escola Nacional de Belas Artes, se impondo com esses artistas, mas também inúmeras questões de ruptura também. Não podemos ignorar que ela fez com seus artistas inúmeras obras que são
são super importantes para a nossa história, mas a gente também entende que essa história só pode ser contada porque tem todos os marcadores possíveis para ela existir, né? Homens brancos europeus, homens brancos que podem contar essas histórias. Claro que a maioria dos estudantes da Academia Imperial e da Escola Nacional, eles eram estudantes de baixa renda, ou que vinham de outros estados, enfim, havia essa parcela, mas também havia uma parcela que era agraciado por inúmeros motivos. E a gente sabe também que essa história dos governantes é uma questão muito delicada para o nosso Rio de Janeiro. De todas essas destruições dos nossos morros, de destruições de comunidades, e vai para um lado e vai para o outro, e a cidade totalmente em trânsito. É muito bom saber que a gente tem a arquitetura monumental do Teatro Municipal. É incrível ter um espaço onde se celebra a arte e tudo mais, mas é um tipo de arte. Exatamente. Se celebra um tipo de arte, se celebra um marcador social, se celebra uma única questão temporal do Rio de Janeiro. Mas a gente também sabe que não é uma crítica à instituição, até pode ser, mas também tem inúmeros outros momentos que a gente pode entrar nesse assunto. Mas a gente sabe que essas esculturas, essas pinturas e essas arquiteturas, elas estão prezando um tipo dentro do contexto do Rio de Janeiro. Sim. E que a gente tem que entender que há um diálogo vivo na rua. Que enquanto há um prédio do início do século XX, há um prédio ali, do outro lado, que era um sobrado, que foi destruído para ser um prédio moderno, modernista. E também entendemos o apagamento que houve nesse ecletismo. Que aí são outros debates e a história vai indo à frente dentro desse ciclo, e que muitas escolhas vão acontecendo, de certas histórias vão sendo contadas, outras vão sendo apagadas e outras vão sendo revogadas, e por aí vai, né? É um ciclo que, como entra em contato com histórias de pessoas, acaba que fica muito tenso você simplesmente ignorar uma pessoa dentro dessa história, né? Então, é sempre bom dar voz, não da gente dar a voz a ela, mas dela ter esse momento de fala, né? Então, é muito bom ter essas discussões, porque não vai se cessar tão rápido. Porque sempre vai vir argumentar um outro detalhe, e por aí vai. É história, é memória, e é isso. A gente tem documentos, a gente também tem a falta deles, e a gente tem que correr atrás. Acaba sendo o nosso ofício, né? Não querendo romantizar isso tudo, mas acaba que a gente não vive na mesma época de muitas pessoas. E muitas das pessoas não vivem na mesma época que a gente. Então, como ter esse diálogo temporal, né, de pessoas, de matéria, enfim, é uma questão a ser pensada. E entra só para concluir essa minha super pergunta, entra essa questão, né, da intervenção. Não, vamos pensar por outra forma. E que forma é essa? O mosaico, que acaba sendo uma arte extremamente milenar, indo para muito tempo atrás, para uma época que também não só essa época milenar, bizantina, mas também para uma época mais ou menos vamos dizer que o seu apogeu aqui a memória mais recente para mim são as casas do subúrbio da década de 40, vamos colocar assim. Sim. Toda essa questão da casa, né? Toda essa questão da montagem, tudo mais, desses caquinhos de azulejo, né? Então, como isso vão sendo camadas e sendo ressignificadas o tempo todo, né? Algo negativo acaba se tornando algo positivo para alguém, enfim, né? Sim. Como é que vocês trabalham também essas questões desse material? Assim, acho que uma primeira coisa que acho que dentro
do início da tua fala, né? Que acho que é interessante ressaltar, que assim, a gente, né, nesse processo de apagamento e construção do que é o que é a cultura do Rio de Janeiro, digamos assim, para uma visão mais do senso comum ou elitista, não sei, o que a gente percebe, o que a gente tenta também trabalhar, mexer e trabalhar contra isso é isso que você falou, assim, uma visão do que é interessante, do que é importante, do que é arte, é o que vem do europeu ou do branco. E aí é sempre de certa forma, uma hierarquização da cultura e uma necessidade, por exemplo, para que algo que provém de outras matrizes, seja a matriz afro-brasileira, indígena, então, para isso ser legitimado de alguma forma, isso tem que passar pelo crivo da cultura branca, né? Então, assim, há diversos exemplos que a gente pode citar, até mesmo samba, se você pega muitos pesquisadores do samba, né? Eles vão tratar o desenvolvimento do samba em dois momentos, né? Então, um momento que eles chamam de samba de primeira geração, tem alguns pesquisadores que tratam sobre isso, que aí seria o pessoal lá de trás, Donga, Pixinguinha, João da Baiana e outros. Então, eles tratam isso como uma coisa folclórica e tal, ingênua, uma primeira geração, e que o samba só seria realmente considerado música popular a partir do momento em que ele é produzido, é, como eu vou dizer, ele é produzido dentro dos moldes do que é a música popular, moderna, urbana e branca, que é no modelo para gravação em disco, no modelo para o rádio. Então, assim, só que o que era produzido, e ainda hoje por exemplo, em termos do partido alto, né, que é a música improvisada, que tem o caráter da improvisação, da produção coletiva, esse é um tipo de música que é produzido a partir das características da cultura negra popular que traz esses elementos da produção coletiva, do improviso e tal. Isso não é menos música ou não é menos música popular do que a música produzida para gravação, né, no formato para gravação em disco, com duas partes, refrão, não sei o quê. Mas até muito pouco tempo, os pesquisadores ainda enxergavam dessa maneira. Assim, não, existe um samba de primeira geração, que é essa coisa ingênua e tal, que é o que está ligado mais à cultura negra, de uma maneira, né, na visão deles, de uma maneira mais forte. E quando isso é transportado, digamos assim, para um formato urbano, moderno e branco, aí agora é música popular. Então, assim, sempre há necessidade de passar, de certa forma, pelo crivo da cultura branca para isso ser legitimado de alguma forma. Um Então, evolucionismo acaba sendo, né? a gente Uma viu... passagem para o outro para determinar um critério avaliativo acaba sendo, né? E isso em tudo. A gente viu, por exemplo, há algum tempo atrás, uma palestra do Simas, que ele falava também sobre as obras, né, que rolaram aqui na região portuária e tal, e como, por exemplo, alguns monumentos, né, foram restaurados, né? Então, por exemplo, tem a igreja aqui de São Francisco da Prainha, que é um monumento histórico importantíssimo, foi construída no século XVII ainda. Ok, ela tem que ser restaurada. Mas e o terreiro do João Alabá, onde está? Né? Que era um dos principais figuras do candomblé aqui do centro da cidade. Alguém sabe? Isso vai ser restaurado? Dá-se importância para isso? O poder público dá importância para isso? Então, assim, há uma hierarquização, sempre há uma necessidade, quando os elementos da cultura negra ou de outras matrizes que seja, da negra, indígena, para isso ser... A não hegemônica, né? Da não hegemônica, para isso ser, de alguma maneira, ter alguma relevância, tem que ser legitimado através da cultura branca. Então, e isso dentro dessa visão dos apagamentos que a gente estava falando, né? É um pouco que a gente sente e tenta, né, também trabalhar em cima disso, cara, porque é mostrar a importância dessas pessoas, dessa cultura, no que elas fazem, não no,
ela não precisa ser igual ao outro, não precisa ser igual ao do branco, a cultura branca, a cultura europeia. Não há ela é, e pelo que ela é produzida, construída, com a importância que ela tem Não no território. comparativamente a outra, né? Ela não precisa se comparar a outra para ser legitimada, entendeu? Assim, É ela o tem a que sua é. importância dentro do seu contexto, do seu território, da maneira como é produzida para as pessoas que vivenciam ela. Então, a E gente, não de há certa... uma linearidade, né, em um quesito Exatamente. também evolutivo, não há isso, porque Não, a de maneira história alguma. está se mantendo viva em vários aspectos, em várias formas também, né. Claro, E claro, é. também entra, essa questão, do que é histórico, porque preservar, a gente preserva o que é histórico. Claro, existem inúmeros outros critérios, do IFAM, enfim. Mas se a gente for levar em consideração o que é histórico, tudo é histórico. Então, Sim. qual o outro critério primordial, digamos assim, para determinar uma igreja é mais imponente do que um terreiro? Exatamente. É. E isso está completamente ligado, assim, essa discussão ao que a história que a gente quis trazer também da tia Bebiana, né? Porque, né, o que a gente mostrou, tentou mostrar de uma maneira mais ampla na exposição, também era esse embate, né, muito forte que estava acontecendo naquele momento entre uma visão cultural da cultura da elite, né, de branqueamento da raça e da própria do universo simbólico do Rio de Janeiro também. Então, né, a gente falou ali como se tentava naquele momento branquear o carnaval, né, assim, trazer ou manter o carnaval branco, digamos assim, trazer os elementos culturais importados da Europa, as batalhas de flores, não sei o quê, e como os ranchos carnavalescos, né, na nossa visão, foram importantíssimos nesse embate, né? E como os ranchos foram elementos importantes para essa predominância, digamos assim, do carnaval popular negro no Rio de Janeiro. Então, assim, era um embate bastante forte. E aí, né, de certa forma, a intervenção com o mosaico, que a gente tenta fazer também, assim, porque a gente pensa também nisso, né? Como você falava, o mosaico ele tem uma história milenar, mas também a gente tem conhecimento também da produção do mosaico, né? Uma história milenar na Europa, mas também tem produção do mosaico na América, nos povos mesoamericanos, né? Faziam também mosaico com pedras semi-preciosas e tal. Tem uma história grande e dentro do que a gente tenta fazer, a gente tenta aproveitar também essa capacidade, essa capacidade que o mosaico tem de intervir, né, de impactar o espaço, de se integrar o espaço, para, de certa forma, encravar mesmo essas histórias que a gente está tentando contar ou contribuir, né, de alguma maneira para essas memórias e tal, para que isso fique o máximo possível conectado nos espaços, né, e que de alguma forma ajude para que esses espaços também se tornem, se transformem em locais de memória. Né? Então, é um pouco isso. Você acha que quer complementar alguma coisa? De cualquier forma, o mosaico vem antes. Assim, eu acho que Sim, sim. antes da gente entrar com a parte histórica, mais conceitual do que ia ser dito, a técnica já estava ali. Então, não foi como que a gente tem essa vontade e aí chega o mosaico. Não, o mosaico está aqui, já está sendo feito pela gente, só que primeiro numa outra escala, e aí depois, quando a gente consegue, em 2015, fazer essa primeira intervenção, a gente vê que realmente isso é o que mais satisfaz a gente, né? Tem essa potência, vai de alguma forma
agrupando essas ideias que a gente já tem de como a gente quer viver e de que forma a gente quer fazer o nosso trabalho para ter essa consequência, esse, sei lá, esse espaço de permanente desconstrução, de aprendizagem, sabe? Que a gente vê assim o nosso trabalho também. E eu acho que assim, acho que a gente consegue se conectar bem também com o próprio Rio de Janeiro, com a cultura do Rio de Janeiro, né, o trabalho que a gente faz, apesar de ser uma técnica diferente, que a gente traz uma série de aprendizados e né, de construções técnicas que a gente vai fazendo aqui também ao longo do tempo, mas o Rio de Janeiro ele tem uma tradição, como você falou, do mosaico, desde de uma tradição que está mais presente, não sei, na Zona Norte, né, nos calçamentos de caquinho que a galera fazia, as calçadas de pedrinha portuguesa, né, assim, há eu acho que uma tradição de mosaico no Rio de Janeiro que, de certa forma, não reconhecida, que, de certa forma, o nosso trabalho também ele não é estranho ao Rio de Janeiro, entendeu? Ele está dentro também de um universo que já está presente no Rio de Janeiro há muito, muito tempo. Sim, sim. Então é isso, gente. Muito obrigada pela fala incrível de vocês dois. Realmente, a tia Bebiana e tantos outros personagens importantíssimos da história são hiper mega incríveis da gente conhecer. Sempre bom. É bom conhecer alguém novo, né? Mesmo que esse novo tenha nascido há muito tempo atrás. Sempre ter esse processo esse interesse de conhecer algo novo é sempre bom e é muito bom quando essa novidade, né, digamos assim, se mostra através da arte, se mostra através de exposições. Até porque a gente tem uma história muito grande em relação às exposições de arte no intuito de conhecer e até mesmo ensinar alguma coisa pra gente, né? Então, as exposições artísticas, elas são hiper mega importantes nesse quesito de desbravar a história, desbravar novas técnicas ou técnicas antigas, enfim. É muito bom ter essa troca, ter um ambiente que é entendido. Bom, o HO é entendido como um espaço de exposições de arte contemporânea. Mas a arte contemporânea não está só para técnica, ou só para quem nasceu contemporâneo. Tem todas as camadas de pautas necessárias enfim, para a sociedade em questão. Tem todas essas questões de montagem de exposição, enfim. As ações que vocês fizeram dialogaram com a sociedade. E é isso, a gente sabe que vocês estão espalhados pelo Rio de Janeiro através dos mosaicos, mas também no impacto que vocês causaram e causam com oficinas, né? Porque as oficinas têm esse papel que você mencionou claramente, transformador, né? Não no sentido de ensino formal, porque a gente sabe que o nosso ensino formal realmente precisa ser entendido como tal, ser valorizado e tudo mais, mas a gente sabe que o ensino não formal também tem um espaço muito especial na nossa formação como indivíduos, né? Então, ter essa possibilidade de estar habitando o Hélio de Sica, de estar também falando sobre as propostas artísticas dele dentro do samba, dentro da experimentação, dentro da rua, enfim. Mas vocês também passaram por outros espaços culturais, né? A gente sabe que eu fico brincando, né? Que os museus são os nossos primos dos centros culturais, né? Vocês passaram pelo MUCAB, então tem essa camada da Pequena África, mas vocês também passaram pelo nosso irmão, que é o Calouste, que aí é outro centro cultural, né? Então entra nesse quesito de formação, porque o Calouste tem essa vertente muito forte de atividades artístico-pedagógicas, né? E a gente, no Hélio de Sica, tendo esse encontro dessas duas questões, né? Completando com uma exposição. Então, a gente só tem a agradecer a presença de vocês. A gente torce para se reencontrar nesse caminho.
E em nome do programa LETSIC, em nome da prefeitura, em nome da equipe do espaço, a gente agradece muito a presença de vocês e como a gente percebe que há uma mudança em nossos visitantes quando exposições como a de vocês ficam no nosso espaço, mesmo que seja por um mês, é uma questão que impacta, né? Que bom que Sim, impacta, positivamente ou negativa, ela está ali para causar algo, seja ela qual for. sim, sim. A gente fica super feliz, assim, da apreciação de vocês, de ter essa leitura também do nosso trabalho, porque é isso que a gente quer levar também para levar, né, para onde a gente for. E assim, com relação à sua oficina, eu acho que é muito legal também, assim, que quizá isso é uma coisa que alimenta, assim, que a oficina não fica vazia, sabe? Que as pessoas procuram, que gostam de ir. E que você também falou, tem pessoas, não sei, que foram em 2016, que já têm participado em todas as intervenções, porque a gente tenta acolher a pessoa leiga, a pessoa que é artista, a pessoa que sabe que quem chegar na oficina que consiga sentir isso, que é capaz, que pode fazer isso e que é parte de um coletivo que a ideia é que essa tarefa, esse objetivo de fazer esse mosaico, de falar sobre essa pessoa, de trazer isso de novo para a nossa vida, né? Seja um trabalho super coletivo, super em conjunto. Então, no caso, a gente assim nunca está exigindo alguma coisa para ninguém que vá na oficina. Se a ideia realmente é que a pessoa se sinta confortável e que sinta que se ela coloca uma peça, se coloca 20, se o que for, é o que ela foi capaz de fazer É e é importante. importante porque essa peça que não estava ali, que não estava ali agora está ali e outra pessoa sei lá, e é única, sabe? Também ter essa compreensão. Você tem milhares de opções de fazer na vida, não será só uma opção que vai ser a correta, não existe a correta. Também o que a gente ensina ali não é a única forma de olhar para o mosaico, é só a nossa visão. Então, sempre colocar essas possibilidades, como eu acho que dá uma liberdade também em quem está na oficina, de, sei lá, faz melhor, faz pior, mas Segurança, né? essa segurança, entregar essa segurança, porque eu sinto assim, a gente está numa sociedade ultra mega individualista, mas as pessoas queremos fazer junto. Todo mundo quer fazer junto. Então é só a gente como abrir esse espaço, brindar esse espaço e a pessoa vai chegar, vai ter esse momento, quizá vai voltar ou quizá não vai voltar. E tudo bem, sabe? É isso. Depois vai vir uma outra pessoa e vai estar em contato quizá não com a pessoa, mas com o que essa pessoa fez, sabe? E são coisas que vão fluindo. Então eu acho que a ideia nossa também vai por esse lado, que seja pela abertura, sabe? Esse ano também foi super legal nessa experiência da tia Bebiana. Teve um dia que bom, a gente está tentando chamar também alunos da rede pública de ensino, como tentar abranger também mais pessoas de diferente idade, sabe? E Uhum. aí foi um dia, a gente teve um garoto neurodivergente. E foi tão legal assim que todas as pessoas que estavam na mesa nesse momento reagiram, se predispuseram para ter uma outra vivência nesse momento em que esse menino foi o protagonista e todo Ele estava mundo incluído ali de uma estava maneira. no tempo dele, sabe? Então eu achei isso assim, de repente ninguém dessa mesa cotidianamente, normalmente está relacionado familiarmente ou ter uma proximidade com um garoto neurodivergente, sei lá. Outro dia a gente também está tentando chegar na rede de saúde mental. Então, tem uma galera que está vindo do NICE, do Polo de Nesse da Silveira, né? Nisa da Silveira, do Núcleo de Geração de Renda.
E aí, sei lá, galera com esquizofrenia, com, sei lá, cada pessoa super no seu mundo, na sua especificidade, e estamos encontrando com pessoas que vêm de outros locais do Rio, que de pronto não tem também essa proximidade, e a pessoa está tranquila, sabe, compartilhando em um espaço que é para realmente você acolher o outro e aportar numa obra que também vai ficar na rua. Então, sabe, são outras coisas que estão aí sendo de alguma forma subvertidas, porque isso não é uma coisa formal, ninguém paga para ninguém, ninguém tem uma responsabilidade com ninguém, são várias coisas que se descontroem, mas nesse momento as coisas fluem e todo mundo está com a disposição de que a coisa aconteça. Então, eu acho assim, que a gente consegue catalisar uma energia que depois vai nesse mosaico, sabe? Uhum. Isso aí, agradecer, cara, também a vocês por tudo, desde o primeiro trabalho que a gente realizou lá no Hélio de Sica, como eu falei, a gente foi muito bem recebido, assim, sabe, foi muito bom poder estar lá. Quando a gente também trouxe a ideia de fazer exposição também, assim, foi muito legal, fomos acolhidos assim de uma maneira muito especial. Então, só agradecer mesmo, e agradecer também esse espaço aqui que a gente está podendo falar um pouquinho mais do nosso trabalho, dos processos que a gente tem desenvolvido, né? E com certeza esperamos estar muitas outras vezes aí com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.